E aí, Marx Keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero fazer para vocês uma proposta de leitura. É uma proposta mais especificamente para as pessoas que não gostam de ler, que não se interessam por leitura, que só querem ver vídeos e que muitas vezes sabem a importância de ler, mas não conseguem ler, não tem um estímulo forte o suficiente para poder pegar um livro, para poder começar a ler. Então o desafio é o seguinte: eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros, tá? Que são livros muito pequenos, que têm características ótimas para quem está começando a ler. Eu vou falar dessas características. Mas então, a meta é você ler pelo menos 10 páginas por dia durante uma semana, tá? E aí, no final de semana, no próximo sábado, eu vou fazer um vídeo para que o pessoal possa comentar quem foi que participou do desafio. Se alguém realmente participar do desafio, acho que algumas pessoas devem participar. E, caramba, poder provar para si mesmo que é capaz de ler, que é capaz de estudar, que é capaz de compreender o que está escrito, porque a gente tem que melhorar a nossa capacidade de leitura. Se você é uma pessoa que já lê constantemente, então esse desafio meio que não serve muito para você, porque eu vou falar aqui de uma coisa bem básica, tá? O interessante é a gente começar a ler livros, quando a gente realmente está começando a estudar, ler livros que os capítulos não sejam muito longos, que a gente consiga parar e não tenha que realmente voltar a estruturar toda a leitura quando começar de novo. Você possa começar de uma parte diferente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu recomendo para que isso seja feito, tá? Eu tenho alguns aqui, eles são muito pequenininhos, eles são em PDFs porque é da época que eu imprimia os livros. O primeiro é A Lei, tá? A Lei, além de ser um livro extremamente básico para os libertários, ele tem outra característica que cada página dele tem 2 ou 3 capítulos, literalmente. Vocês podem ver aqui ó, que ele tem muitos capítulos, só que para ter toda essa quantidade de capítulos em um livro de mais ou menos umas 50 páginas, cada página tem que ter várias partes. Pessoal, tipo essa aqui, ó. A primeira página já é dividida aqui em a lei, a vida é um dom de Deus e o que é lei. Aí tu tem a outra página aqui que continua com o que é lei e já parte para outra. Um governo justo e estável. Aqui embaixo. Aí na outra parte tu já tem aqui a completa perversão da lei e a tendência fatal da humanidade. Ou seja, o livro ele é todo assim bem partidinho em micro pedaços. Então se tu começa a ler por esse livro aqui, se ele é teu caminho introdutório para tu começar uma vida de estudos, vai ser muito fácil, tá? Depois tem, deixa eu ver aqui. Outro livro que também é muito prático para quem está querendo começar a ler, justamente por ter a mesma característica daquele ali, não no nível da lei, é o Anatomia do Estado, tá? Cada parte, cada capítulo, por assim dizer, é muito pequenininho. Olha aqui, ele tem poucos capítulos. 7 capítulos. Aí se você parar pra ver aqui, ó, da página 7 até a página 11 é um capítulo. Da 11 até a 15 é outro, da 15 até a 25 é outro, da 25 até a 37 é outro, e da 37 até a 41, e da 41 para 47 é outro. Então, são pouquíssimas páginas que compõem os capítulos. Eu recomendo também que depois que você leia o Anatomia do Estado, caso você queira começar a ler o Anatomia do Estado, você também pode ler esse livrinho aqui, do Hans Hoppe, O que deve ser feito, que também tem a mesma exata característica que os outros livros. Os capítulos são muito pequenos entre uns e outros. Olha só, do 7 para o 9, do 9 para o 11, 11 para o 15, 15 para o 17, 17 para o 21, 21 para o 25, 25 para o 27, 27 para o 35, 35 para o 39 e 39 para o 43. Então veja, o espaço entre os capítulos é muito pequeno. Você consegue ler um capítulo em, sei lá, 20 minutos e aí no outro parte do dia você lê mais 20 minutos, mas desde que componha as 10 páginas por dia. Se você quiser entender um pouco mais também sobre a produção de segurança, você pode ler esse livro aqui do Gustave de Molinari, que também é muito pequenininho, é da produção de segurança. Todos os livros que eu vou recomendar aqui são muito pequenininhos, menos um ali que eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o mesmo esquema, mesma esquematização. 7 para o 13, 13 para o 15, 15 para o 19, 19 para o 21 e assim vai. Então, são muitos poucos capítulos, tá? A não ser o A Lei ali, porque a Lei, sei lá, tem 3.000 capítulos. Só que em pouquíssimas páginas. Tu tem aqui também A Mentalidade Anticapitalista. Esse livro é um pouquinho maior. Os outros têm mais ou menos umas 50 páginas. Esse aqui tem cerca de 80, tá? Os capítulos já são um pouquinho maiores, mas como os capítulos têm subdivisões muito pequenininhas também, cada capítulo tem umas partes totalmente muito estruturadas. É uma característica dos livros do Mises, que sempre que você vai ler,
Tu tem um capítulo e cada capítulo, sei lá, é subdividido em 10 pontos, sabe? O Ação Humana é todo composto assim, por mais que seja um livro grande e denso, como ele é muito bem repartido, acaba se tornando um pouco até mais simples de fazer essa leitura. Mas aí você vê aqui, ó, e ele é todo repartidinho em páginas muito curtas, então você também consegue fazer isso. Mas aí o que acontece? Esse livro aqui, ele tem 80 páginas. Já fica um pouco mais difícil para quem realmente quer concluir ele em uma semana e está começando. Esse desafio é literalmente para as pessoas que ainda querem começar a ler, mas não sabem por onde começar. Eu já fiz vídeos recomendando todos esses livros aqui. E agora, por último, vou recomendar esse aqui, As 10 Lições Fundamentais de Economia Austríaca, do Biratan Georgioro. Tá? O livro também é muito pequenininho, ele tem cerca de 70 páginas. E os capítulos são muito curtinhos entre si. São só 10 capítulos, né? É, isso mesmo, são 10 capítulos. 10 lições fundamentais, é óbvio que é 10 capítulos. Eu nem terminei de ler esse livro aqui ainda. Eu li só algumas partes, porque eu tava só vendo por curiosidade, tava só fazendo uma leitura inspecional. Mas eu recomendo muito que vocês também possam começar por esse livro aqui. Se tu é uma pessoa que, sei lá, acha que ler 10 páginas por dia é pouco, que conseguiria ler 20, sei lá, eu tô começando agora, mas eu acho que eu consigo ler 20. Eu tenho vontade para isso, só não tenho força, sei lá, tenho vontade, mas não tem algo que me impulsione, né? Não tem aquela força suficiente. Sei lá como é que eu poderia explicar. Enfim, tu tem aqui a Economia em uma única lição do Hazlitt. Esse livro, eu tenho 11 vídeos aqui no canal falando sobre esse livro. Eu pretendo terminar a leitura comentada, mas é que é um saco você fazer um vídeo que demanda um pouco mais de leitura, que você não tem algo previamente pronto, porque você leu, mas você tem que ler de novo para você entender os pontos ali que o autor está falando, para poder passar para as outras pessoas. Então eu pretendo fazer uma leitura disso aqui mais para frente, terminar a minha leitura, mas por enquanto ele está parado, tá? E aí você pode ver que é a mesma coisinha, ó. Ele é subdividido em diversos capítulos, e todos os capítulos são muito curtinhos. Se tu lê aí numa média de uns, sei lá, 20 páginas por dia, 18 páginas por dia, tu consegue finalizar o livro até o próximo domingo, até o próximo sábado. Só que eu não quero só dar a dica dos livros por onde vocês podem começar para esse desafio. Eu também quero dar uma dica baseada nesse livro aqui, como ler livros, porque simplesmente quando eu comecei a ler, eu não sabia como ler de verdade, como ler de forma, sei lá, de forma eficaz, sabe? Eu simplesmente lia, mas eu tava sendo um analfabetozinho político ali, um analfabeto funcional, perdão pelo erro crasso. Mas enfim, o Adler aqui, ele fala sobre um tipo de leitura que se chama leitura ativa. Nas palavras dele, é o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com o que operar a não ser os símbolos contidos no livro, ou seja, sua concentração está estritamente ligada ao livro. Você está totalmente focado no livro. E ele dá ali alguns caminhos para você fazer isso. Ele fala sobre 4 perguntas, e aí eu vou ler aqui essa página para vocês. É a página 64 do livro, onde ele fala sobre essas 4 perguntas, que é uma dica imprescindível para você que está começando a ler. Porque depois de um tempo que você já leu muito, você pensa, poxa, se eu tivesse feito isso daqui, talvez eu lesse muito melhor desde o começo. Tá? Ele fala o seguinte: já comentamos bastante sobre a leitura ativa nos capítulos anteriores. Dissemos que que é a melhor leitura, e observamos que a leitura inspecional é sempre ativa. Inspecional é outro tipo de leitura, mas enfim. É uma tarefa que exige esforço, mas ainda não mencionamos a prescrição principal da leitura ativa. Faça perguntas enquanto lê. Perguntas às quais você mesmo deve responder ao longo da leitura. Mas quais perguntas? Quaisquer perguntas? Não. A arte de ler em qualquer nível acima do elementar consiste no hábito de fazer perguntas certas, na ordem correta, na ordem certa na verdade. Há 4 perguntas centrais que você deve fazer a respeito de qualquer livro. E agora ele vai falar sobre essas 4 perguntas. A primeira: o livro fala sobre o quê? Você deve tentar descobrir qual o tema central do livro, bem como a maneira pela qual o autor desenvolve esse tema, por meio da organização e da subdivisão dos temas e tópicos essenciais. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer enquanto está lendo o livro. Depois tem a segunda: o que exatamente está sendo dito e como? Você deve tentar descobrir as ideias, afirmações e argumentos principais que constituem a mensagem particular do autor. Para mim, essa segunda pergunta aqui, ela tem uma importância maior, porque quando eu comecei a ler os livros, eu não sabia se eu estava aprendendo. Eu li a lei no começo do dia, eu não sei nem se eu já contei isso para vocês, mais ou menos ali no começo do dia, no começo para tarde do dia, eu li metade do livro, umas 21 páginas.
E aí, no final da noite, eu tava sem fazer nada e eu digo, caramba, eu não sei se eu aprendi realmente o que tá naquele livro. Então eu vou ler as mesmas páginas de novo, no mesmo dia. E aí eu percebi, pô, mas eu sabia já o que estava escrito. Então foi daí que eu comecei a entender justamente esse ponto, dessa segunda questão, mesmo sem ter lido esse livro. Que no final das contas, você não tem como absorver o livro por completo, mas você absorve os pontos centrais do livro e aqueles pontos centrais acabam se tornando seus próprios argumentos. Então, para mim, esse segundo ponto aqui é de extrema importância. Tá? O terceiro ponto. O livro é verdadeiro em todo ou em parte? Você só conseguirá responder a essa pergunta se já tiver respondido as duas anteriores. Você precisa saber o que está sendo dito antes de decidir se é verdadeiro ou falso. Quando você entende o livro, fica obrigado, caso esteja lendo com seriedade, a formar um juízo sobre ele. Conhecer a mente do autor não é suficiente. Ou seja, você tem que fazer uma investigação mais profunda, você tem que refletir sobre o livro para você entender se aquilo ali é verdadeiro ou não, ou se é um livro que você está lendo que não realmente oferece capacidade para você saber se ele é verdadeiro ou não. Mas isso a gente já estaria entrando aí em um pouco de epistemologia, vamos deixar isso para um vídeo mais adiante. E a quarta e última pergunta. E daí? Aparentemente muito simplória, né? Mas vamos ver o que ele diz sobre isso. Se o livro lhe forneceu informações novas, você deve pensar a importância delas. Por que o autor acha que sua própria mensagem é importante? Ela é importante para você? No entanto, se o livro não apenas forneceu informações, mas esclareceu em determinados quesitos, mas o esclareceu em determinados quesitos, então é necessário investigar e buscar mais. Isto é, buscar mais implicações. Me perdi aqui, foi mal. Mas o esclareceu em determinados quesitos, então é necessário investigar e buscar mais. Isto é, buscar quais implicações forçosamente se seguem disso. Tá? Falaremos mais dessas 4 perguntas bastante no livro 2, na segunda parte do livro. Enfim, essas são as 4 dicas, acabei gaguejando aí no final porque tá de manhãzinha, cara. Eu tô gravando esse vídeo de manhã bem cedinho assim que eu acordei. Então, esse é meu desafio para vocês. Leiam pelo menos 10 páginas, completem pelo menos um desses livros, tá? Essa semana. Se você nunca leu nenhum livro, essa é a porta de entrada. Eu recomendo muito que vocês comecem pelo livro A Lei, que foi por onde eu comecei, tá? E utilizem essas 4 perguntas que o Adler cita. Se vocês querem poder ler mais sobre essas 4 perguntas, tá na página 64 do livro Como Ler Livros. Eu não sei se eu vou conseguir achar o PDF do Como Ler Livros para colocar para vocês na descrição, mas todos os outros livros eu vou deixar aí na descrição para vocês. Tanto na descrição quanto nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e apoie o canal através do Apoia-se, tá? Em breve eu vou estar comprando um microfonezinho aí para poder fazer uns vídeos com uma qualidade de áudio um pouco superior. Valeu, falou!